o teu ventre vai ser cerrado. Você não dá filhos. Mas o pastor orou por mim. Por quê? Deus amaldiçoou as suas bênçãos. Quando ele diz que você vai ter filhos, você não tem filhos. Quando ele diz que você vai prosperar, tu vai falir. Olha que perigo isso, gente. Perigo. Sabe que há uns 3 meses atrás um pastor colocou a mão sobre a minha cabeça e eu estou quase quebrando. Na minha empresa, nos meus negócios. Eu estou prosperando na minha vida espiritual, mas na minha vida financeira. Eu preciso que Deus, se isso está acontecendo, hoje eu sei que o Senhor vai arrancar isso. Porque às vezes, vem um avarento colocar a mão sobre a nossa cabeça, né? Vem um pastor que está pensando só, como é que eu vou converter essa pessoa para sacar dinheiro dela? Isso fazia. E quando ele diz que tu irás ser curado, tu ficará doente e ficará enfermo. É isso que acontece. Né? Vai lá, ora pela pessoa, irmã, você está curada. E aí a pessoa fica doente, fica enfermo. Mas como? O pastor vem e orou por mim. O obreiro aquele da igreja vem e orou por mim. O líder aquele vem, o sacerdote aquele vem e orou por mim. Há algo seríssimo nisso que deveria também nos fazer, como povo de Deus, questionar profundamente sobre onde é que nós andamos. E aí eu me pergunto para você que está me assistindo, onde você tem andado com a sua cabeça para alguém impunha sobre a mão para você? Porque hoje a gente vai por aí, as igrejas estão derramando óleo, né? Estão derramando óleo na cabeça das pessoas, e é todo culto fazendo campanha, e a pessoa não sai do chão. De quem é que nós recebemos bênção? De quem é que nós ouvimos a palavra? Onde é que nós devemos ficar e escolher e ouvir coisa séria de Deus, coisa justa, coisa íntegra? Onde? Caso contrário, aquilo que você pensa ser bênção pode ser transformado numa tremenda maldição para a tua vida. E a palavra de Deus nos diz no capítulo 3, no versículo 8 e 9, que aparece maldição resultante da ingratidão que promove a usura. Oh. Há uma terceira maldição aqui em Malaquias, que é aquela que resulta de um coração ingrato. Nunca está grato, está sempre reclamando, está sempre querendo mais. Você conhece uma pessoa assim? Usuário. Fechado, que não é generoso. E o profeta pergunta algo seríssimo no versículo 8 de Malaquias 3. Coloca para nós, irmão. Olha o que o profeta pergunta aqui. E hoje por que Deus mandou a mensagem? Eu ia pregar sobre santidade. Mas hoje o Senhor disse, não, você não vai falar sobre isso. Você vai falar sobre as 4 maldições. 3:8. Vamos lá. Aí. O que diz aqui? Roubará o homem a Deus. Será que nós não estamos roubando a Deus, pastor? Será que não estamos roubando a Deus? Porque aqui roubará o homem a Deus. E aí o povo diz assim, todavia vós me roubais, né? Ainda Deus continua falando com ele, todavia vocês me roubais e dizeis, em que te roubamos, Deus? Em que estamos te roubando? Aí o Senhor diz assim, nos dízimos e nas ofertas. Eu não dava o dízimo, até a semana passada. Não dava o dízimo, o céu estava cerrado, fechado. Desde que voltou a pandemia, eu trabalho com rádio, trabalho com TV. Antes a gente tirava até R$1.000 por semana. Agora, para tirar R$1.000 luta. Eu tinha eventos, tinha 2, 3 eventos por semana no meu trabalho. Tinha 2, 3 eventos por semana. Às vezes tinha que estar contratando um outro rapaz para trabalhar comigo, porque eu não conseguia dar conta. Depois da pandemia, de tudo que aconteceu com esses corruptos,
Gente, hoje, quem está sustentando aí na minha casa é a minha mulher. Hoje eu estava chorando diante de Deus, dizendo, Senhor. Aí, eu disse, eu estou buscando o teu reino, em primeiro lugar. Eu estou buscando a tua justiça, em primeiro lugar. E eu não quero me preocupar, porque quando começa a faltar e começa a atrasar as contas, aperta a gente, não aperta a gente. Aquilo parece que vai te esmagando. O dinheiro é uma potestade tão forte que ele começa a te moer. Então, o Senhor, eu fui orar e disse, me dá paz no meu coração. Não deixa eu andar preocupado, não deixa eu andar ansioso. É porque eu estou pregando a tua palavra. Aí o Senhor me deu uma ideia. Faz uma vaquinha. Eu fiz a vaquinha. E aí eu fui pedir ajuda à igreja ao qual eu congrego. Teve um irmão que mandou hoje, dizendo, eu precisava de R$ 133. Ele mandou R$ 150 para mim. Ele disse, a tua rádio não vai fechar. Ela vai ser um canal de bênção. E eu disse, o desejo no meu coração, sim, é colocar rádio 24 horas, gospel, evangelho. Toda hora ali está transmitindo coisas de Deus. Mas como eu vou fazer isso? Se a igreja não me ajuda, se o povo de Deus não nos ajuda. Como a gente vai fazer isso? Eu digo para vocês, por que as pessoas perguntam por que eu sou DJ? Por que eu trabalho com som, com eventos? Sabe por quê, amados? Eu era obreiro. Comecei a passar necessidade, porque a igreja não me ajudava. Eu trabalhava 24 horas para a igreja, ficava 2, 3 dias orando dentro do templo, buscando o Senhor. Aí ia trabalhar para as igrejas, por exemplo, se comprometidas a dar uma oferta uma vez por mês, e chegava o mês, não vinha nada, e a gente está cobrando. Em vários lugares, outros obreiros que estavam lá não deixavam que chamasse a gente para ser obreiro, sabe? Aquele ciúme, aquela inveja. E eu comecei a passar dificuldades. Porque a gente tem água, tem luz. O que é? Quem paga aluguel, tem aluguel para pagar. Eu tenho uma despesa mensal. Em torno de R$ 2.000 com rádio, com a TV, com energia, com internet. E tu acha que as igrejas me ajudam? Aí eu tive que ir buscar um serviço, um trabalho. Fui trabalhar na Rádio Águas Claras, trabalhei 1 ano na Rádio Águas Claras, de mesário, depois de locutor. E a coisa, por exemplo, assim, aquilo que eu ganhava na rádio não dava conta naquele tempo. Aí, como eu estava trabalhando com rádio, com música, coisa assim, eu disse, é uma área que eu gosto e eu vou trabalhar nisso. E ali começou a ser o meu sustento, o meu pão para mim ganhar. E eu digo para vocês que muitas vezes quem me ajuda mais é mais as pessoas, às vezes, incrédulas do que os crentes. Os crentes são mão cerrada, mas é mão de vaca, né? Mão de ferro. Só que eles são, como é que eles são? Igual os fariseus. Te condenam. Te condenam pelo seu trabalho, te condenam pelo que você faz, mas não sabe o que está por trás. Eu disse, agora, ontem eu conversava com o pastor Tarsilo, disse, eu tenho desde 3 meses, que eu voltei para a igreja para ministrar a palavra de Deus, eu estou com 3 meses de talão de luz, água atrasado. Eu disse, por exemplo assim, eu vou lá e me dedico para a obra. Tu acha que alguém chega e pergunta, tu está precisando de uma coisa, irmão? E aí? A gente se obriga muitas vezes a voltar a trabalhar, daí as pessoas te condenam, do mundão. Mas não sabe o que está por trás disso. Não sabe da necessidade. E o que eu sei fazer é trabalhar com locução e com música. É a habilidade que Deus deu para mim. Aí as pessoas me condenam. Se tinha um pastor, uma irmã me conhecia, eu caminho com Deus há 30 anos. Daí essa irmã, eu já conhecia, já tinha ministrado sobre ela, fui obreiro na Igreja Batista Lei, e essa irmã, não, eu conheço o Salatiel. Conheço o Salatiel há muito tempo. E daí o pastor tirou um sarro e disse, tu conhece? Tu sabe que ele é DJ? Como se, ontem, na segunda-feira, eu perguntei para o pastor Tarsilo, DJ pode ser crente ou não?
DJ pode servir a Deus ou não? Pode. Mas eles desprezam esse trabalho. Mas te ajudar, tipo, hoje eu fui pedir ajuda, me censurou. Sabe que é aquela coisa assim, quando tu pede ajuda para uma pessoa, você está passando isso, por aquilo, começa a achar pecado em você. Não é assim muitas vezes? Você vai pedir uma ajuda e a pessoa já te censura. Só que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, sem censura. Deus não fica censurando e dizer para você, você está assim porque está acontecendo, porque você pecou, porque você fez isso, você fez aquilo errado. Deus não faz isso. É ou não é, irmãos? Mas voltando para o texto, diz assim: roubará o homem a Deus. Semana passada o Senhor me acordou de madrugada e disse: volta a dizimar, volta a ofertar, porque eles estão te acusando disso. Aí o Senhor começou a me trazer hoje. Fiquei a tarde toda, é a segunda vez que eu já trago, eu estou montando um estudo da palavra, buscando a interpretação desse texto, buscando a explicação, buscando uma aplicação, primeiro para a minha vida, depois eu trago para a igreja. Eu estive numa igreja pregando, na igreja Fonte de Vidro, do pastor Marcelino, e os obreiros vieram correndo para mim, pediram, eu tive trazendo uma palavra para eles lá, eles vieram correndo e disseram assim: traz uma palavra para nós, irmãos, sobre dízimos e oferta, porque o povo da igreja não ajuda e nós estamos precisando trocar esses equipamentos de som, nós precisamos fazer algumas coisas aqui, o povo não ajuda, ele vem aqui e não ajuda. Ou seja, nós estamos passando necessidade. Aí a próxima oportunidade a gente vai lá e vai trazer um estudo para que eles entendam isso. Sobre ofertas e dízimo. Porque quando isso não é ensinado na igreja, eu falei para o pastor Tacielo, pastor, é quase uma obrigação do sacerdote ensinar, porque senão você está fechando a janela do céu para que o povo seja abençoado. Eu não estou dizendo, não é obrigação, é gratificação, amados. Entendeu? É gratificação. Você, por exemplo, tira durante a semana ali, o Senhor te abençoou. O que custa você trazer? Porque que roubará o homem a Deus? A resposta deveria ser um rotundo não. Mas Deus diz assim: todavia vós me roubais em dizer, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nós vivemos num país carregado de recessão, onde mesmo os mais fiéis a Deus vivem com uma dificuldade tremenda. E agora então, imagine, meus amados, só o que é enfrentar a recessão e no Brasil com maldição divina na cabeça. Deve ser um inferno, é ou não é? A palavra de Deus não brinca a respeito disso quando diz que o que Deus dá para você, você tem que devolver a Deus. Há muita gente aí fazendo comentário da fé, e há muita gente reunindo multidões como esta para pedir dinheiro, para extorquir dinheiro. E tem muitas igrejas que fazem isso, extorque dinheiro, converte a pessoa e depois começa a sacar o dinheiro dela. Você conhece alguma igreja assim? E não é isso que se faz aqui. Não é isso que se faz aqui. E não é isso em lugar sério nenhum, onde a palavra de Deus é anunciada. Todavia, há algo que você deve saber, é parte fundamental, essencial, inegociável da sua relação com Deus, da demonstração do seu compromisso com Ele. O trazer de maneira sistemática, generosa, comprometida, larga, abundante os recursos decorrentes da bênção de Deus na tua vida para o sustento da obra de Deus. Eu estava conversando com o pastor e, você sabe, quando a igreja começar a caminhar, a igreja já tem que dizer assim: pastor, nós queremos que você só se dedique ao ministério da palavra e da oração, para nos ensinar, para nós caminhar com Deus. E é Deus que diz isso. Por que era o dízimo, as ofertas? Era para sustentar os levitas, os sacerdotes na casa de Deus. E que vocês comecem a orar: Senhor, manda a gente que seja grato a Ti, para que nós possamos sustentar um pastor, que o pastor não precise trabalhar, mas que ele se dedique só à palavra, se dedique só à oração, para que quando chegar no culto hoje, na quarta-feira e no domingo, seja uma bênção. Amém, amados? Que isso venha a ocorrer com a graça de Deus. E para nós, já chegando para a parte final,
Porque a Bíblia diz isso é inegociável, pastor. Não fazer isso é roubar a Deus. E Deus diz, vocês me roubam e por isso com maldição vocês são amaldiçoados. Eu estava debaixo disso. Cerrado, fechado. Como eu disse para vocês, depois da pandemia, a gente tem um evento a cada 2, 3 meses. E quem é que vive desse jeito? O último evento que eu tive foi um evento que eu consegui fazer no shopping JB, para 10 lojas, consegui fazer por R$400, porque tem gente tão desleal que vai lá e se oferece para trabalhar por 30 pila a hora. E a Bíblia diz que isso é negociar. E Deus diz, vocês me roubam e por isso com maldição vocês são amaldiçoados. A usura vai fazer você ficar rico, mas jamais vai deixar você próspero. Eu conheço muita gente rica que não é próspera. Até esse dia a minha mulher falava a respeito de um rico aqui de Juí. O cara se matou. Eu disse, é rico, mas não é próspero. Entendendo? O dinheiro esmaga a pessoa, como eu estava dizendo, o dinheiro começa a esmagar a pessoa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vai matando a pessoa. Tem gente que ganha muito, gente que perde tudo. Gente que se apropria de tudo, gente que nunca tem nada, gente que ameaça demais, gente que não retém coisa alguma. Gente que faz tudo para possuir a tudo, gente que não possui nada, nem a mulher dele é leal a ele na cama em que dorme. A usura pode fazer você ser uma conta, você tem uma conta rechonchuda lá no banco, mas jamais vai fazer de você um ser humano próspero. Jamais vai garantir a você uma casa equilibrada. Jamais vai garantir a você uma família estruturada. Jamais vai garantir a você uma existência arrumada. Jamais vai trazer a você um sentimento de realização pessoal. Jamais vai deixar você gozar o fruto daquilo que você arregimenta, amealha para si mesmo. Uma outra verdade tremenda que aparece aqui no capítulo 3 é que é aquela que diz que no princípio do ser generoso, de devolver a Deus, é algo que vale não só para fazer prosperar tua vida individual, mas no versículo 9 diz que poderia fazer prosperar a nação como um todo. O nosso Brasil só vai ser próspero quando o povo ser fiel a Deus. Porque enquanto continuarem roubando, essa nação vai ser maldita. E não adianta profetizar, o Brasil é de Jesus. Porque enquanto continuarem roubando a Deus, maldito é. Essa nação precisa se arrepender. Precisa parar de roubar a Deus. E quando eu falo nação, sou eu, é você, é nós. Isso porque aqui diz, pode trazer uma maldição sobre o país inteiro, gente. A quarta maldição e última é que aparece aqui a maldição da família vivendo sem amor. No capítulo 4, versículo 6, já estou terminando, irmãos. Que diz assim, ó, quando Deus promete que vai enviar um profeta diante do Messias. Capítulo 4, versículo 6, irmão. Quem tem a sua Bíblia pode acompanhar aí. Aí eu quero falar uma coisa agora para os pais. Quem tem filhos aqui? Todos têm filhos? Olha o que diz aqui, ó. Isso é para vocês, para o filho de vocês. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para quê? Converterá o coração dos pais aos filhos, para quê, meu irmão? Repita comigo. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta quarta maldição habita dezenas de famílias. Dezenas de famílias, marca como signo da maldição milhões de famílias no Brasil nesse exato instante. Isso é terrível, tremendo.
A maldição da nação tem muito a ver com a maldição desgraçada das famílias. Isso é terrível, como eu falei. Pais, sabe por que é terrível? Porque pais gelados criam filhos sem emoções. Pais estúpidos criam filhos ou fracos ou violentos. Pais ausentes ou indiferentes criam filhos com forte tendência homossexual. Pais adúlteros criam filhos sexualmente deformados. Pais bêbados quase sempre criam filhos que se tornam inseguros. Pais mentirosos quase sempre criam filhos sem caráter, como o irmão estava falando aqui. Está vendo, irmão? Tu veio aqui, trouxe umas palavras, e o Senhor agora está confirmando aquilo que ele falou aqui. Pais preguiçosos criam filhos irresponsáveis, sem futuro, sem perspectiva para existir. Eu não sei como é na sua casa, mas talvez você esteja debaixo da maldição porque você e a sua mulher se trancaram um contra o outro. Você se manifesta em casa gelado, indiferente, paralisado. Você se tornou uma pessoa embutida em si mesmo, incapaz de se abrir. O diálogo cessou, você não conversa mais com a sua esposa não conversa mais com você. Você passa o tempo todo no celular, o tempo todo fora de casa. A conversa acabou. O entendimento é algo que habita apenas na memória antiga, passada, e não tem nada a ver com possibilidades relacionadas ao presente. Acabou o diálogo. Talvez você seja aí uma mulher estúpida, na amargura, um marido viciado na reclamação. Talvez você seja um filho machucado. A menina que está se entregando em uma paixão após outra, para ver se encontra segurança no peito de um homem. Porque nunca encontrou em casa um pai que nunca estava lá. Talvez você seja o garoto que esteja se envergonhando pelo homossexualismo, porque só encontra em casa relações esbagaçadas, esfrangalhadas, pulverizadas, que jamais encontrou em você um sentimento de identidade, de masculinidade, de virilidade, que só vem quando a gente encontra estereotipos familiares seguros, afirmados. Há muitas famílias vivendo debaixo da maldição de dores, de desgraça, porque nunca aprenderam a conversão dos pais aos seus filhos. A conversão das mulheres aos maridos, dos maridos às esposas, para que o Senhor não venha e fira a terra com a maldição. A grande questão é, meu irmão, como é que a gente reverte essas maldições? A maldição das bênçãos dos sacerdotes, a gente acaba mediante a conversão, a verdadeira instrução da palavra de Deus, pastor Tarsilo. Hoje, o que você tem a fazer é dizer, eu daqui para frente vou ser homem da palavra, mulher da palavra. Eu não vou mais me guiar pela cabeça da última moda teológica, de alguém que abriu alguma coisa em algum lugar e começa a falar em nome de Deus. E agora? Eu não quero mais ser, de modo algum, apenas alguém que se orienta pelo que ouviu em alguma esquina, em nome de Deus. Eu quero a instrução da palavra de Deus. Há muita gente desgraçada por aí, com a vida quebrada, porque recebeu a instrução errada. Não quer saber mais de igreja, porque foi numa igreja, disse que ela ia casar com fulano, aí ela vai e casa com fulano, e vira uma desgraça a vida dela. Você conhece alguém assim? Instrução errada. Seguiu a orientação errada. Recebeu a bênção do sacerdote falso. E a palavra de Deus diz que a bênção dele vai ser sempre maldição. Você quebra isso hoje, voltando a mente e o coração para a palavra de Deus, meu irmão. Amém? Agora, a maldição resultante da ingratidão que promove a usura, a gente vence mediante a conversão da nossa generosidade, do nosso senso altruísta, o saber dar. Ajude pessoas,
ore a Deus e peça para Deus, me mostra quem eu preciso ajudar. Seja grato a Deus, porque se Deus está te prosperando, é porque Ele quer que você ajude alguém. E tem gente passando fome ali no teu lado. Você precisa ter sensibilidade do Espírito. Além da recessão, você está debaixo de um tacão, de ter um coração fechado, uma mão usuária, e você quer quebrar isso hoje? Prove a Deus. Prove a Deus. Onde você vai provar a Deus? E Deus vai dizer, eu vou repreender o devorador. O Senhor diz, trazei todos os dias uma casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quer dizer, se o céu está cerrado, hoje Deus abre. Traga a Ele um coração generoso, com a alma dilatada e justa, e Ele diz, me prove nisso, e você vai ver que eu quebro a maldição. Hoje Deus vai quebrar. E por causa disso, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da tua terra. Esse bicho maligno, que come a sua economia, destrói a sua conta bancária, arruína a sua vida, adoece o seu corpo, dá prejuízo nos seus negócios. Deus diz, eu vou repreendê-lo. No dia que você abrir a mão para aprender a ser generoso para comigo, traga o que é meu, cuide do meu negócio, porque do teu negócio eu cuido. E por último, essa maldição da família, vamos quebrar hoje. A gente vence com a conversão dos pais aos filhos. A conversão dos filhos aos seus pais. A conversão das mulheres aos seus maridos. E a conversão dos maridos às suas esposas. Conversão horizontal no ambiente da casa da gente. E aí, meu irmão, só aí que haverá chance para esse filho que está crescendo homossexual, aprendendo o caminho da masculinidade, para essa sua filha que está crescendo lésbica, aprender o caminho do amor de uma mulher para com um homem e não de uma mulher para com outra mulher. É só aí, então, que seus filhos que estão drogados, quebrados, que preferem a companhia de traficantes, porque a casa é um inferno, vão poder olhar para a casa com um ninho e um lugar aconchegante, onde a vida faz sentido e é melhor. Só assim que as maldições que são como câncer, destruindo a relação familiar, são barradas, são abatidas em nome de Jesus. Só assim. Será que você quer vencer essas desgraças? Será que você quer vencer essas maldições em nome de Jesus? Quer vencê-las? Quer vencer a maldição da religião, do coração duro, do coração empedernido? Renuncia à religião hoje. Deus está à procura de adoradores e não de religiosos. À procura de almas gratas e não de mãos de vaca. Deus está procurando você hoje. Por isso que eu digo, Deus te trouxe aqui. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer que você seja abençoado, pastor. Deus é Espírito, importa que aqueles que o adoram e adorem Espírito em verdade. Vamos nos colocar em pé. Tem que haver sinceridade do fundo da alma para que isso aconteça. Você tem que renunciar à religião. Você quer vencer essas maldições de bênçãos mentirosas que se transformam em maldições? De hoje em diante, seja alguém da palavra, da instrução verdadeira. Ouça o que Deus tem a dizer. Não siga a moda em volta de você, para que você não se arrebente pelo caminho. Deus não tem nenhum compromisso em abençoar mentiras ditas em nome dEle. Você quer hoje se ver livre da maldição do fracasso econômico, da falência dos seus negócios? Decida hoje que vai vencer a usura com um coração grato e generoso, que dá e que se abre. Quer vencer essa maldição que algema a sua casa, que algema a sua família? Então experimente hoje. Quer vencer a maldição que algema da sua casa, da sua família? Experimente começar a se converter. Converter a sua mulher. A mulher perdoar o seu marido. Seja humilde para com seus filhos, abrindo a alma para com seus pais. Experimente hoje um gesto na direção dos seus filhos.
Eu digo a você em nome de Jesus, sem nenhum medo de estar dizendo algo que não vai ser bênção. Se você fizer isso, meu irmão, a palavra de Deus diz, Ele não vai deixar que a sua casa seja ferida com maldição. Você quer quebrar isso hoje? Você que quer quebrar isso em nome de Jesus? Amém? Então eu convido que você venha aqui, eu quero orar com você.